O Porsche 718 Cayman é o melhor coupé esportivo que dinheiro razoável pode comprar? Seria muito difícil argumentar o contrário. Para ter uma ideia de quão à frente de seus rivais este carro realmente está, você não precisa olhar além do fato de que ele é mais frequentemente comparado ao seu companheiro de estábulo 911, que custa cerca de metade a mais. Neste 718 Guys, o clássico layout de motor central e tração traseira do Cayman permanece, mas foi ainda mais desenvolvido com a adição de um motor flat 4 mais potente que afirma ter reinventado este carro para uma nova era. Adicione um visual elegante que oferece um fator de desejo e você está olhando para uma escolha óbvia em seu segmento, um supercarro em tudo, exceto no preço. Por anos, muitos especialistas nos disseram que o Porsche mais puro que você pode comprar é o Cayman Coupe. Agora, o carro mais acessível que a empresa fabrica. Nos familiarizamos com este carro desde que o vimos pela primeira vez em 2005. E durante esse tempo ele certamente mudou, nunca tão fundamentalmente como agora. Bem-vindo ao 718 Cayman. 718, o que é isso? O emblema alude aos modelos de corrida 718 da Porsche dos anos 50 e 60, que triunfaram no Targa Florio, Sebring e Le Mans. Ao fazer isso, também faz referência a algo mais significativo, o motor de 4 cilindros planos usado naquela época e pela primeira vez em um Cayman, também usado agora. É difícil exagerar a importância dessa mudança. Afinal, desde a introdução original deste carro em 1996, uma potente usina de energia de 6 cilindros, normalmente aspirada, tem sido parte integral de seu apelo. O mercado, no entanto, espera que este carro fique mais rápido e mais eficiente a cada evolução sucessiva do modelo, o que simplesmente não iria acontecer se continuasse com o 6. Além disso, a Porsche se preocupou com a forma como as vendas deste Cayman e seu equivalente Boxster conversível estavam afetando a penetração de mercado dos modelos 911 da marca, mais caros e lucrativos. Era preciso uma maior diferenciação entre esses dois segmentos distintos da gama da empresa. Portanto, em 2016, este modelo Cayman 718 adotou um motor turbo de 4 cilindros de menor capacidade. Não foi uma jogada calculada para agradar os puristas, mas eles têm memórias curtas. Longe de trair a herança da Porsche, a mudança para 4 cilindros é de muitas maneiras mais apropriada para um roadster compacto e relativamente acessível deste tipo. Afinal, o primeiro carro de estrada da Porsche, o modelo 356 de 1948, era uma máquina de 4 cilindros com motor central. O design que pode ter inspirado o Cayman, o Coupé de 1953, tinha 4 cilindros. Nos anos 80 e 90, a Porsche também fez modelos como o 924, o 944 e o 968. Recentemente, a marca venceu o Campeonato Mundial de Resistência. Le Mans com seu corredor 919 Le Mans Prototype, um que usa uma usina elétrica a gasolina turbo de 4 cilindros. Então, muitos motivos pelos quais uma mudança tão fundamental neste carro pode ser relevante, necessária e até desejável, mas junto com as atualizações na dinâmica de condução, além das mudanças no estilo, na cabine e na conectividade de mídia. Tudo isso soma a uma verdadeira melhoria? Bem, vamos experimentar este modelo da série 982 e descobrir. Então, como é? A Porsche realmente estragou este carro ao mudar sua usina de energia de forma tão radical, mas ao ponto como ela não poderia ter feito isso. Afinal, você normalmente não reduziria drasticamente o tamanho do motor de qualquer carro e então esperaria que ele dirigisse, soasse e tivesse o mesmo desempenho de antes. No entanto, a Porsche está nos prometendo exatamente isso com esta linha Cayman de 718, apesar de sua mudança de 6 cilindros horizontais para 4 cilindros horizontais. Hora de ligá-lo e comparar a retórica com a realidade. O flash inicial está bom, mas ouça isso agora. Se você já teve um Cayman antes, essa será uma melodia desconhecida e pela primeira vez afinada para turbo. Agora, muitos acham o som semelhante a um Subaru WRX ST, outro carro com motor turbo de 4 cilindros planos.
Independentemente da sua opinião sobre as origens orquestrais, esse som não é o que você espera ouvir em um Porsche, mas não significa que seja desagradável. Os engenheiros de Stuttgart dirão que as versões de desenvolvimento deste motor lembravam um pouco o som de um antigo Volkswagen Beetle. O que acabamos tendo aqui é algo que é realmente bastante suave e cheio de caráter, especialmente quando combinado com o sistema de escape esportivo opcional. Então é hora de colocá-lo à prova. Agora acelere rapidamente até a velocidade. Se você conhece os Caymans, duas coisas provavelmente vão te impressionar. Primeiro, o maravilhoso rugido do antigo 6 cilindros está faltando. Segundo, você realmente não se importa com isso, porque este carro é incrivelmente rápido. Verdadeiramente, arrepiantemente, quase assustadoramente rápido. Exatamente como a Porsche disse que seria, né? Agora, as usinas de energia usadas aqui são versões menores dos 6 cilindros e a unidade que é usada no modelo 911 da empresa, embora neste caso o 4 cilindros seja auxiliado por um turbo em vez de 2, isso parece ser bastante suficiente, embora para ganhos de desempenho capazes de superar facilmente as reduções na capacidade geral do motor, o que conta para a urgência do carro e a preferência de se lançar em direção ao horizonte a cada oportunidade. Então, você está entendendo a ideia. Este é um motor de desempenho adequado e muito mais exótico do que as usinas de 4 cilindros usadas em rivais como o Alfa Romeo 4C, o Alpine 110 e o Audi TTS, todos cupês esportivos que usam unidades de 4 cilindros originalmente desenvolvidas e transplantadas de carros muito mais humildes. É bastante potente também, mesmo em sua versão de entrada de 2 litros, o 4 cilindros da Porsche produz 300 cavalos de potência, e isso é um aumento em relação aos 275 cavalos de potência do anterior motor, de 6 cilindros de 2,7 litros, normalmente aspirado. Atraso do turbo, bem, há muito pouco disso, graças a um recurso de impulso dinâmico inteligente que deixa o acelerador aberto por alguns segundos depois que você tira o pé do acelerador. Então, a pressão do impulso não cairá. Quando o motor está fora de sintonia, como normalmente poderia, em uma unidade turbo convencional. Qualquer atraso restante é totalmente eliminado no ainda mais desejável Cayman S de 2,7 litros que testamos aqui. Graças à inteligente tecnologia de geometria de turbina variável emprestada do modelo Turbo 911 de topo da marca. Isso usa palhetas ajustáveis na entrada da turbina para direcionar os gases de escape e construir pressão mais rapidamente. Se ninguém te dissesse que este carro não era normalmente aspirado, você dificilmente adivinharia. Não há impedimentos para aproveitar a potência de 350 bhp deste seminário Cayman S, um aumento dos 325 bhp produzidos pelo antigo 6 cilindros planos de 3,4 litros normalmente aspirados, como sugerimos anteriormente, avançando neste modelo 718. Não te dá a sensação que o antigo Cayman da série 981, normalmente aspirado, oferecia de um aumento gradual de potência, acompanhado por mudanças gloriosas de ruído? E agora, se você quer isso, então te direcionamos para o V6, supercarregado no Jaguar F-Type, mas em compensação, o torque que você obtém aqui atinge o asfalto mais cedo, a partir de menos de 2.000 RPM, e você pode acelerar a coisa até 7.500 RPM se você está procurando replicar os números de desempenho citados pela Porsche. A linha de fundo com esses é que o Cayman de 2 litros e 718 padrão de hoje pode ser praticamente tão rápido quanto o anterior Cayman S de 6 cilindros, assumindo que você especifique o carro atual com a configuração de transmissão automática Porsche Doppelkupplungsgetriebe de 7 velocidades da Porsche e use o sistema de controle de lançamento que está incluído no pacote Sport Chrono opcional. Nessa configuração, o modelo de entrada de 2.0 litros 718 atinge 62 mph em 4,7 segundos. Com a caixa de câmbio manual nesse modelo base, esse número cai para 5,1 segundos. Velocidades máximas avaliadas em 158 mph para a variante Porsche Doppelkupplungsgetriebe e 168 para o modelo manual. Este 2,5 litros 718 Cayman S melhora esses números, é claro, para 4,4 segundos com controle de lançamento ou 4,6 segundos com a alavanca de câmbio manual na velocidade máxima.
Agora, para ultrapassar a maior parte do soco de médio alcance, você vai querer entregar cerca de 4.500 rotações por minuto em 177 milhas. Mas se por acaso isso não for suficiente e você tiver especificado seu modelo 718 com transmissão automática, Porsche Doppelkupplungsgetriebe e aquele pacote Sport Chrono opcional que mencionei anteriormente, então um botão extra de resposta esportiva é fornecido no volante. Pressione isso e você pré-condiciona a transmissão para aceleração máxima durante um curto, mas frenético período de 20 segundos. Não temos resposta esportiva aqui, porque optamos por manter a caixa de câmbio manual padrão de 6 velocidades para este teste, mas temos o dial dos modos de condução que esse botão ficaria, e essa é outra característica que vem com esse pacote Sport Chrono. Se você já experimentou quase qualquer tipo de modelo moderno de desempenho relativamente caro, provavelmente já estará familiarizado com o conceito de modos de condução selecionáveis. Neste caso, existem configurações de Sport e Sport Plus, além de uma opção individual se você quiser programar as respostas dinâmicas do seu Cayman como um piloto de corrida, ajustaria seu carro de corrida. Como esperado, nessas configurações, os modos alteram a resposta do acelerador, a sensação da direção, os limites de controle de estabilidade e os tempos de troca de marcha nos modelos automáticos. Além disso, as configurações também ajustarão a sensação da suspensão se você tiver equipado seu Cayman com o opcional Porsche Active Suspension Management Sistema de amortecimento adaptativo. Agora, o Porsche Active Suspension Management padrão rebaixa o carro em 10 mm, ou se você tem um 7.8 Cavan S, você pode optar por uma configuração esportiva mais focada na pista que rebaixa o carro em 20 mm. Agora, acreditamos que você vai querer o Porsche Active Suspension Management se planeja dirigir e fazer curvas com este carro intensamente, que é, afinal, onde este Cayman se destaca e se diferencia de rivais como o TTS da Audi e o M2 da BMW. Graças às vantagens de sua configuração de motor central, este Porsche sempre foi um líder de classe nesse aspecto, agora está ainda melhor graças à adoção de uma nova barra estabilizadora mais espessa, rodas traseiras mais largas, pneus Pirelli P0 redesenvolvidos e molas e amortecedores revisados que fazem parte de um sistema de suspensão traseira redesenhado e que foi influenciado pelo antigo e muito elogiado modelo Cayman Gran Turismo 4. Há um sistema de direção diferente para a cremalheira, outra herança do topo de linha 9, um turbo de 3.8 litros e com respostas aceleradas em cerca de 10% em relação à geração anterior do Cayman. O resultado é uma resposta imediata a cada comando do motorista, especialmente se, como aqui, você equipou seu carro com o sistema opcional Porsche Torque Vectoring Porsche de vetorização de torque. Agora, operando com um bloqueio de diferencial traseiro mecânico, essa configuração varia o torque transmitido para as rodas traseiras. Portanto, ao dirigir com força em uma curva, o Porsche Torque Vectoring aplicará uma taxa de vestido modelo à roda traseira interna, deslocando mais tração para a roda externa e maximizando a tração. Você não sentirá isso acontecendo, mas perceberá o quão rápido este carro parece na sua estrada sinuosa favorita. Pequena maravilha, então, que nos testes isso se mostrou dramaticamente mais rápido do que seu antecessor direto na temível pista de corrida Nürburgring Nordschleife. Mesmo sem os auxílios eletrônicos, no entanto, este é sem dúvida o coupé esportivo mais satisfatório em seu segmento. Talvez até o carro esportivo mais satisfatório disponível a qualquer preço em todas as situações. O equilíbrio e a elegância famosos deste modelo são entregues em abundância, com estabilidade e agilidade nas curvas, mudando de direção de uma maneira que nenhum de seus rivais pode igualar. Se você tiver sorte de encontrar uma estrada sinuosa e desafiadora vazia, o resultado é uma experiência a ser apreciada. Felizmente, os freios também são melhores desta vez, usando o sistema da geração anterior do Cayman S no modelo de 2 litros. Esta variante de 2,5 litros usa o eficaz sistema de parada encontrado em um Carrera 911. Para ir mais longe, precisará dos caros discos compostos de cerâmica opcionais, mas se estiver indo rápido o suficiente para obter esse benefício na estrada, pode terminar sua viagem na delegacia local para se entregar antes que a polícia bata à sua porta. Parece um 911?
Iniciantes podem pensar assim, mas visualmente o Cayman hoje não é mais uma cópia menor e desajeitada desse carro. Este é um coupé diferente, um pouco menor e mais ágil, que nesta série 982 compartilha apenas capô, porta-malas e para-brisa com a geração anterior do Cayman 981 que a Porsche lançou em 2012. Este carro mostra a crença da marca alemã em evoluir seus modelos suavemente em vez de reinventá-los sempre. Porém, isso não significa que o design não tenha toques inovadores. Agora, ele adota dicas de design do incrível supercarro híbrido 918 da Porsche. Esses faróis, que são maiores do que antes, ganham mais destaque nas asas e apresentam 4 luzes diurnas de LED, que ficam nos cantos das principais unidades de lâmpadas bi-xenon. Também bastante bonitas são essas luzes finas que ficam acima dessas entradas de ar muito maiores. Elas estão lá para resfriamento extra e representam talvez a expressão visual mais proeminente do novo conceito de motor turbo deste modelo. Tudo faz parte de uma aparência que agora se afirma de maneira mais estridente. Há muito tempo se foram os dias em que os Caymans costumavam pegar emprestado painéis de carroceria, como as portas do 911, e este se distingue ainda mais de seu carro-irmão, graças à maneira como os topos das asas se elevam bem acima da linha do capô. Do lado, há o perfil tradicional do Cayman, mas olhe mais de perto e você começa a apreciar melhor o cuidado tomado para incorporar sutilmente esses novos painéis de carroceria. As asas se acomodam mais confortavelmente em torno das rodas. E as portas têm essas formas recortadas que ajudam a canalizar o ar refrescante para as aberturas posicionadas à frente dos arcos das rodas traseiras, incluindo os espelhos das portas e as maçanetas. Foram redesenhados de maneira intrincada para economizar peso e também para cortar o ar. Há interesse nas rodas remodeladas e mais limpas. Você também recebe ligas de 18 polegadas com pinças de freio pretas no padrão 718 Cayman, enquanto 19 polegadas com pinças vermelhas equipado neste modelo S. Aqui eles foram atualizados para estas lindas rodas esportivas Carrera de 20 polegadas. Uma mudança significativa na série 7.8 é que as rodas traseiras são meia polegada mais largas que antes, melhorando a dinâmica lateral. Isso é aprimorado pelos pneus Pirelli P0 mais aderentes. Mova-se para a traseira do carro e, como na frente, os para-choques reprojetados e as linhas de carroceria mais definidas criam uma postura mais proposital e também, como na frente, as finas e estilizadas unidades de luz LED emprestam seu design daquele exótico modelo híbrido 918. Os clusters são separados por uma faixa de acabamento escuro que está emblasonada com o script retrô da Porsche. Além disso, há um spoiler que pode ser ativado manualmente ou automaticamente a 74 milhas por hora para estabilidade em alta velocidade. Abaixo, há um para-choque profundo com uma seção inferior preta fosca, destacada por 2 saídas de escape nesta variante Cayman S. O modelo padrão tem um único tubo de escape. Vamos nos concentrar no interior. Você vai querer saber o que mudou. E à primeira vista, assim como no exterior, a resposta parece ser pouco. Olhe um pouco mais de perto, no entanto, e novamente as mudanças se tornam mais aparentes. Toda a parte superior do painel foi redesenhada, por exemplo, daí a elegância dessas saídas de ar elevadas, mas é mais provável que você perceba a instalação da nova tela central do Porsche Communication Management, que realmente domina o console central. O monitor Porsche Communication Management estava disponível na versão anterior deste carro, mas usava gráficos antiquados e desajeitados e era oferecido apenas como um extra caro. Este display touchscreen de 7 polegadas muito mais inteligente é padrão e funciona bem, embora infelizmente não venha exatamente sobrecarregado com recursos padrão. Ficamos bastante surpresos, por exemplo, que em um carro deste preço seja necessário pagar extra para atualizá-lo com elementos que agora são tão comuns, como um rádio digital audio broadcasting, espelhamento de smartphone Apple CarPlay e, claro, recursos como um sistema de navegação e Wi-Fi no carro também estão na lista de opções. O volante é outra coisa que foi revisada para a linha do modelo 718, sentindo-se tão certo em suas mãos, seja você ficando com este item de 3 raios revestido de couro que vem como padrão, ou pagar extra pelo volante esportivo Gran Turismo opcional emprestado do 911.
Agora, alguns entusiastas não gostam desses raios sendo sobrecarregados com os controles multifuncionais para coisas como o estéreo, os recursos do telefone e o sat-nav opcional, o que deu à Porsche a desculpa para cobrar extra por botões desse tipo. Provavelmente essas pessoas também podem se opor a outra nova característica da série 798, este controlador de modo de condução montado no volante. Ele vem incluído se você pagar mais pelo pacote Sport Chrono que muitos compradores de Cayman vão querer. Este pequeno dial permite alterar a dinâmica de condução do carro por meio de várias configurações. Como de costume, nos modelos Porsche, a opção Sport Chrono também oferece um cronômetro personalizado montado centralmente entre as saídas de ar no topo do painel. Em torno do restante do interior, as coisas são muito como antes e isso não é ruim, dado que a Porsche há muito tempo estabelece o padrão de qualidade da cabine neste segmento. Rivais como o Audi TT podem ter um design mais atraente, mas a qualidade de acabamento e construção oferecida aqui é difícil de superar. Os materiais utilizados têm aparência e sensação de alta qualidade, e é possível personalizar com atualizações de couro e inserções coloridas para quem tem orçamento. Como de costume com os produtos Porsche, a pura perfeição da posição de condução é uma daquelas coisas que nos venderia este carro de imediato. Os assentos esportivos super suportivos, outro importante atrativo de venda no showroom. Inevitavelmente, o estofamento completo em couro custa extra, mas o acabamento padrão meio Sportex em couro sintético e Alcantara também é muito atraente. O painel de instrumentos, bem, essa é outra coisa que não mudou muito e não precisava mudar. Dominado como sempre por um conta-rotações que ocupa o centro do palco e que tem um pequeno velocímetro digital na parte inferior, enquanto um velocímetro analógico fica à esquerda, no lado direito do conjunto está uma tela colorida de 4,6 polegadas que mostra informações do computador de bordo, oferece um medidor de força G e a função cronômetro tão importante, e também pode exibir gráficos de mapas do sistema de navegação por satélite opcional. Coisas que não gostamos? Bem, não realmente. É uma pena que os sensores de estacionamento não seja um padrão, porque a visibilidade por cima do ombro é um pouco comprometida. O amplo para-brisa e as colunas afinas oferecem uma ótima visão à frente. Quanto à praticidade, esqueça os tacos de golfe, a menos que esteja disposto a levá-los no lugar de um passageiro. Alguns modelos neste segmento, como o Audi TTS ou o BMW M2, lidam com esse problema oferecendo pequenos assentos traseiros, mas a configuração de motor central do Cayman torna isso impossível. É justo, mas seria bom ver algum esforço para fornecer armazenamento atrás dos assentos? Então isso foi alcançado aqui? Sim e não. Não há espaço atrás desses assentos para a pequena rede de bagagem ou compartimento que você encontra em alguns carros esportivos de 2 lugares. Olhando mais para trás, há uma área rasa carpetada sob a tela traseira, com pontos de amarração e compartimentos de armazenamento, com tampas profundas nas laterais. No cockpit, as caixas de porta são pequenas e rasas, assim como o porta-luvas. Porém, há os tradicionais porta-copos retráteis da Porsche e uma área para moedas abaixo da alavanca de câmbio. Além disso, o compartimento entre os assentos incorpora um tapete de carregamento sem fio opcional e uma entrada USB, permitindo recarregar o celular fora de vista. O tapete de carregamento está incluído nos upgrades opcionais do sistema de Infotainment Connect, que também melhora a recepção do celular. O motor de 6 cilindros planos montado no meio do Cayman sempre foi uma grande vantagem em termos de espaço para bagagem. O seu técnico pode discordar, mas você valorizará a utilidade de ter 2 opções de porta-malas. Uma área de 150 litros na frente, que acomoda facilmente 2 ou 3 bolsas maleáveis e mais 184 litros de armazenamento, mais raso, porém mais largo, atrás. Essa combinação é aproximadamente o mesmo espaço que você tem no porta-malas de um Ford Focus. Surpreendente, não é? Claro, sem nenhum desses compartimentos. Nenhum deles oferece um espaço tão amplo ou prático quanto um hatchback de alta potência, mas são os compromissos necessários pela pureza da manipulação do motor central. A linha do 718 Cayman é simples.
Escolha entre o 718 Cayman de 2 litros ou o 718 Cayman S de 5 litros e então opte por câmbio manual ou gaste cerca de 2.000 libras a mais para ter transmissão automática Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Orçamento a partir de cerca de 43.000 libras para o modelo base ou a partir de cerca de 52.000 libras para este 718 Cayman S. Anteriormente, o preço do Cayman era superior ao do Boxster Roadster, mas essa política foi revertida para este modelo 718 com a variante de teto fixo oferecendo uma economia de quase 2.000 libras em comparação com seu companheiro de estábulo de capota macia mecanicamente idêntico. Se você está se perguntando sobre a diferença de preço entre este modelo turbo de 4 cilindros e um Porsche 9, um turbo de 6 cilindros equivalente, uma versão básica do 370 bhp, custa 26.000 libras, a mais do que este Cayman S de 718 com 350 bhp. Faz você pensar, não é? Vamos analisar a proposta de valor do Cayman, que custa R$ 718 em comparação com seus rivais diretos. Se você busca as alternativas mais próximas, os modelos coupé da Audi e BMW as oferecem. Se o seu foco é o Cayman padrão de 2 litros, as opções são o Audi TTS de 305 bhp e o BMW M240i de 335 bhp. Se você pode estender isso para o Cayman S de 2,5 litros, as alternativas são o Audi TT Rain Sport de 395 bhp e o BMW M2 de 370 bhp. Agora, previsivelmente, escolher um TT ou uma série M-Power 2 vai te poupar dinheiro em relação aos preços da Porsche. Escolher um Audi vai te poupar cerca de 2.000 libras, enquanto um BMW vai te poupar cerca de 7.000 libras. Apesar das estatísticas de desempenho dos modelos alternativos serem compatíveis com as dos equivalentes Cayman no papel, isso pode ser inicialmente tentador. Contudo, na estrada, a história é outra. Nenhum Audi TT ou BMW Série 2 Coupé pode oferecer a experiência de condução focada que você terá em um Cayman. Um Lotus exige mais caro de 56.000, poderia fazer isso e muito mais, mas você nunca poderia usar um desses todos os dias. Olhando para outro lugar, as comparações parecem um tanto frágeis. Versões do BMW Z4 e Mercedes SLC têm preços similares às variantes do Cayman, mas são roadsters, sendo alternativas mais diretas ao Porsche 718 Boxster. Coupés com teto fixo serão mais caros independentemente da opção escolhida. Gastar cerca de 50.000 libras em um Alfa Romeo 4C ou no Renault Sport Alpine A110 só lhe daria um desempenho comparável a um 718 Cayman de 2 litros muito mais em conta. O Coupé F-Type da Jaguar, nas versões de 2 litros e 300 potência, métrica por cerca de 50.000 libras, ou de 3 litros e 340 potência, métrica do V6 por 53.000, não iguala a velocidade e dirigibilidade deste 718 Cayman S. Se, após considerar tudo isso, você concluir que realmente quer um 718 Cayman, então precisará saber se o preço de lista entregará um padrão decente ou se, como costuma acontecer com modelos Porsche, você precisará gastar bem mais para equipar seu carro com um nível razoável de itens. Todos os modelos Porsche 718 Cayman possuem faróis bi e xenon, luzes traseiras e diurnas em LED e spoiler traseiro com acionamento automático. O preço também inclui, como de costume, o dia de experiência na pista no centro de direção Silverstone da Porsche. Internamente, todas as variantes possuem bancos esportivos com ajuste elétrico de inclinação, revestidos em couro sintético, Sporttex e Alcantara nas partes centrais. O volante e o seletor de marchas possuem couro costurado genuíno, além de ar-condicionado. O infotainment é controlado por uma tela sensível ao toque colorida Porsche Communication Management. Porsche Communications Management de 7 polegadas no centro do painel, com muitas funções duplicadas em um display de 4,6 polegadas no painel de instrumentos. A configuração Porsche Communication Management inclui, louvavelmente, o sistema de rastreamento de veículos Porsche como padrão, proporcionando tranquilidade extra ao estacionar em áreas urbanas.
Além disso, inclui um sistema de áudio Sound Package Plus de 150 watts com 8 alto-falantes. As rodas são um ponto-chave de diferenciação entre os modelos de 2 e 2,5 litros. A versão base tem aros de 18 polegadas com pinças de freio pretas, já a S possui ligas de 19 polegadas com pinças vermelhas e escapamentos duplos em vez de único. Outras amenidades extras que são concedidas aos compradores do modelo S, como padrão, incluem pedais esportivos e acabamento em couro legítimo para os assentos, que também se estende aos painéis das portas e ao compartimento de armazenamento do console central. Vamos para as opções. A opção mais importante a considerar é provavelmente o pacote Sport Chrono. Isso é necessário para ter o seletor de modo de condução no volante, que permite configurar o carro conforme a forma desejada de dirigir através dos ajustes normal, Sport, Sport Plus e individuais. Como de costume com os Porsches, este pacote inclui um cronômetro de volta no centro do painel. Além disso, há suportes de motor dinâmicos que farão o carro parecer mais rígido nas curvas e que evitarão que qualquer vibração do motor chegue à cabine. Ao especificar a opção de cronômetro esportivo em um Cayman com transmissão Porsche Doppelkupplungsgetriebe, você também obtém duas outras características. Então, há um controle de lançamento para fugas ao estilo Grand Prix e um botão de resposta esportiva no centro do controlador, de modo que pré-condicionará a transmissão para aceleração máxima. Para ultrapassagens mais rápidas, considere o sistema de amortecimento adaptativo Porsche Active Suspension Management, que abaixa o carro em 10 mm. Ative o Porsche Active Suspension Management por um botão dedicado. Se tiver o dial de modo de condução Sport Chrono, o amortecimento será ajustado conforme alterna entre as configurações fornecidas. Os compradores do 718 Cayman S têm duas opções de Porsche Active Suspension Management, sendo a segunda uma configuração ainda mais focada que abaixa o carro em 20 mm. Os motoristas entusiastas também vão querer olhar para o sistema Porsche Torque Vectoring, que inclui um diferencial traseiro de bloqueio mecânico e ajuda a aplicar a potência nas curvas. Isso seria ótimo para um dia de corrida, o ambiente ideal para os caros freios compostos de cerâmica opcionais da Porsche, com pinças de alumínio de 6 pistões desenvolvidas para a corrida. Para os que gostam de dirigir na cidade, Power Steering Plus oferece mais assistência em baixas velocidades, mantendo uma boa sensação em velocidades mais altas. Poderíamos dispensar isso, mas gostaríamos do sistema de escape esportivo opcional, que proporciona um som de motor mais dinâmico ao pressionar um botão, disponível com ponteiras de escape em prata ou preto. A iluminação também merece atenção. Será oferecida a opção de atualizar os faróis Bichenon padrão para unidades totalmente LED. Independentemente de você aceitar ou não, também há a chance de pagar a mais pelo sistema de luz dinâmica Porsche Dynamic Light System, que oferece controle de alcance do farol sensível à velocidade. Também recomendamos pagar a mais pelos sensores de estacionamento Park Assist na frente e atrás para facilitar manobras de estacionamento complicadas. Ou ainda melhor, escolha uma câmera de ré opcional. A outra área-chave na qual você provavelmente precisará investir tempo e orçamento extra é a de entretenimento a bordo. A tela de infotainment do gerenciamento de comunicações da Porsche pode agora ser padrão em toda esta linha de modelos, mas na verdade não inclui muitos recursos como padrão. Será oferecida a chance de atualizá-lo com um módulo de navegação, incluindo controle de voz. E quer você faça isso ou não, há a chance adicional de adicionar 2 pacotes adicionais como ponto de partida. O pacote do modo Connect inclui rádio digital, áudio broadcasting, espelhamento de smartphone e uma bandeja para smartphone entre os assentos. Isso irá melhorar a recepção do seu aparelho. Se você optar pelo caro pacote Connect Plus, você terá um módulo de telefone com acesso à internet sem fio, informações de tráfego em tempo real e acesso a imagens do Google Earth e Street View. O módulo Connect Plus também interage com o aplicativo Porsche Connect, que pode ser baixado, que lhe dará uma função de streaming de música e que permitirá que você transfira destinos armazenados no livro de endereços ou no calendário do seu smartphone diretamente para o carro. Essas são então as principais opções que você precisará considerar, mas é claro que existem muitas outras. Os assentos esportivos podem ser aquecidos ou ventilados e podem apresentar operação elétrica completa de 14 maneiras.
acabamento em couro e ajuste elétrico para os apoios laterais, ou você poderia optar por assentos esportivos tipo concha feitos de fibra de carbono e fibra de vidro leves para o visual e sensação definitivos de carro de corrida. No volante, que pode ser embelezado com botões multifuncionais e aquecimento para a borda, preferiríamos atualizar para o volante esportivo 911 de menor diâmetro em base de veio e também adicionar os pedais estilo Sport. Audiófilos podem optar pelo sistema de som Surround Bose atualizado com 10 alto-falantes e 505 watts. Ou, se o dinheiro não for problema, a configuração High-End Burmester, ainda mais desejável com 12 alto-falantes e 820 watts. Há ainda a opção de um sintonizador de televisão. Outros extras que você pode considerar são espelhos dobráveis elétricos, espelhos com escurecimento automático, controle de cruzeiro, entrada sem chave, controle de clima automático de 2 zonas e lavadores de faróis. O toque final seria o pacote de design de luz que preenche a cabine com LEDs dimáveis para um ambiente noturno único. Gostaríamos deste kit de bagagem personalizado que maximiza o espaço limitado do porta-malas, além de revestimentos de carga para o porta-malas e uma capa de carro para proteger a pintura durante as noites de inverno. Em um Cayman de 2,718 litros de base, sugerimos que você atualize para o tanque de combustível maior de 64 litros deste modelo S. E também recomendamos a opção que a Porsche oferece de retirar pessoalmente seu carro da fábrica de Zuffenhausen. Agora, sobre a estética, a Porsche introduziu cores mais vivas. O modelo Cayman da série 718 em tom azul Miami é perfeito para quem deseja se destacar. Existem muitas opções de rodas de liga leve, incluindo as rodas de 20 polegadas deste carro específico. Se desejar, as ligas podem ser finalizadas na cor do carro ou em várias tonalidades de preto ou cinza. Há também um pacote de acabamento exterior de design esportivo. No interior você pode adicionar couro extra ao redor da cabine, pode ter o emblema da Porsche gravado nos encostos de cabeça ou optar por um pacote de interior de couro totalmente em vermelho. Seríamos tentados a revestir o volante, a alavanca de câmbio e o teto em alcântara estilo corrida opcional. O acabamento alternativo da cabine também está disponível em carbono, alumínio e aço inoxidável ou, se realmente precisar, em mogno. Você pode mudar a cor dos mostradores dos instrumentos e dos cintos de segurança, além de adicionar protetores de soleira de porta iluminados e com a marca se quiser. Tudo, desde as maçanetas até o sistema de limpeza dos faróis, pode ser pintado em preto brilhante se desejar. E por um preço, você pode até ter sua chave pintada na mesma cor do corpo. Por fim, falemos da segurança. Todos os modelos principais do 718 Cayman têm airbags duplos frontais, laterais e de cortina, parte do sistema de proteção contra impactos laterais da Porsche. Há também monitoramento da pressão dos pneus, auxílios de frenagem comuns e o controle de tração do gerenciamento de estabilidade da Porsche, o Porsche Stability Management. Opte pelo pacote esportivo Sport Chrono opcional e seu Cayman também terá uma configuração extra de Porsche Stability Management Sport, que permitirá ao motorista jogar o carro um pouco mais sem intervenção, mas que também mantém uma rede de segurança caso a ambição supere seu talento. Há também um sistema de frenagem multicolisão padrão. Isso fará o carro frear automaticamente após uma colisão, ajudando a prevenir impactos adicionais. Se você vai transportar crianças no banco do passageiro, bem, você vai querer pagar a mais por uma opção que lhe dará uma fixação de cadeira de criança Isofix e um interruptor de desativação do airbag. Quer ir mais longe? Bem, você poderia atualizar o sistema de controle de cruzeiro opcional para um com tecnologia adaptativa acionada por radar, para que seu Cayman mantenha automaticamente uma distância segura do carro à frente em velocidades entre 18 e 130 milhas. Uma assistência de mudança de faixa é outro extra, e isso irá alertá-lo se você estiver saindo da faixa em velocidades de rodovia. Há também um indicador de limite de velocidade que reconhece sinais de trânsito e os mostra no display central de comunicação da Porsche. Aqui é onde a decisão da Porsche de reduzir o tamanho dos motores do Cayman deve se destacar.
Não que a empresa goste dessa frase, redimensionamento é o termo que ela prefere, referindo-se ao fato de que a redução excessiva pode realmente afetar negativamente a eficiência dos custos operacionais, com pequenas unidades turbo sobrecarregadas lutando para fornecer os níveis esperados de desempenho. Nada disso aqui, é claro, embora os ganhos não sejam tão significativos quanto talvez você esperaria que a mudança radical do motor tivesse criado. Isso se deve, em parte, ao fato de que a mudança de 6 para 4 cilindros planos não economizou peso, apesar de perder 2 cilindros, o que é um pouco decepcionante. O novo motor é apenas 5 quilos mais leve que seu antecessor, mas esse ganho é absorvido pelos recursos extras adicionados à linha de modelo 718. Engenheiros da Porsche admitem reservadamente que, em condução normal, a eficiência de combustível deste modelo turbo não difere muito do antecessor aspirado. Publicamente, alega-se uma melhoria de 13% apreciada significativamente apenas com a caixa de câmbio automática PDK opcional. A maior parte do trabalho de desenvolvimento de eficiência parece ter ocorrido com essa transmissão. A caixa agora é capaz de deslizar suas duas embreagens para criar marchas virtuais intermediárias a certas velocidades e certas cargas de motor, em vez de mudar para uma relação mais alta que possa sobrecarregar o motor. Além disso, os modelos Porsche Doppelkupplungsgetriebe têm uma função de deslizamento que desengata o motor da caixa de câmbio em velocidades de cruzeiro para reduzir o atrito e o arrasto, economizando energia. Isso explica por que um Cayman 718 automático Porsche Doppelkupplungsgetriebe é mais eficiente que um manual. Especificamente, um Cayman 718 de 2 litros com Porsche Doppelkupplungsgetriebe faz 40,9 mpg no ciclo combinado e emite 158 gramas de dióxido de carbono, 2 por quilômetro. Para o derivado manual, os números são 38,2 mpg e 168 gramas por quilômetro. Opte pelo Cayman SPDK de 2,5 litros e esses números sobem para 38,7 mpg e 167 gramas por quilômetro, uma melhoria em relação à variante manual equivalente mostrada. De 34,9 mpg e 184 gramas por quilômetro. Independentemente da sua escolha de transmissão, seus retornos serão auxiliados por um sistema de partida e parada do motor que funciona não apenas quando você para, mas também corta o motor a velocidade de 4 milhas por hora ou menos, sempre que possível. Como resultado de tudo isso, dirigindo com alguma consideração, você poderia esperar que um Cayman 718 de 2,0 litros equipado com Porsche Doppelkupplungsgetriebe lhe desse 450 milhas de alcance com seu tanque de combustível de 54 litros entre abastecimentos. Com a versão S de 2,5 litros, a autonomia aumenta para 500 milhas, devido aos 64 litros. Uma ilusão? Talvez. Afinal, se você usar este carro como pretendido, na maior parte do tempo, não estará dirigindo de forma muito responsável. Em que estado de espírito você pode esperar ver seus retornos de combustível despencarem para os 20 baixos? O mesmo pode ser dito de rivais óbvios, mas não podemos deixar de sentir que as maiores reservas dinâmicas deste Cayman o farão ser dirigido com mais força na maior parte do tempo. Uma área onde este Porsche quase certamente vai te economizar dinheiro, no entanto, é quando você vier a vendê-lo. Os valores residuais superam facilmente os de rivais óbvios após 3 anos ou 36 mil milhas. Espere que um Cayman de 718 de 2 litros mantenha cerca de 55 com o preço de lista original. Com o Cayman S de 718 de 2,5 litros, esse número está mais próximo de 50%, mas ainda é alguns pontos percentuais acima do que se obtém com um BMW M2 e cerca de 10% a mais do que um Audi TT comparável. Isso explica por que este Porsche é mais acessível para financiamento do que o esperado. Quanto ao seguro, o Cayman 718 é classificado no grupo 42 e o Cayman S718 no grupo 44. Para comparação, um BMW M2 é do grupo 42, um Audi TT Rennsport do grupo 43 e um Jaguar F-Type 3.0 V6 340 potência métrica está no grupo 46. A manutenção pode custar um pouco mais do que com concorrentes óbvios. As peças de reposição da Porsche não são baratas, mas os intervalos de manutenção programada são bem distribuídos. Eles ocorrem a cada 20 mil milhas ou 2 anos, o que ocorrer primeiro.
Você precisará reservar cerca de 500 libras para um serviço menor, mas mais de 600 libras para um grande. Uma troca de fluido de freio custa por volta de 100 libras. Agora, dado que tudo isso pode somar, é bastante surpreendente que a empresa não tenha copiado outras marcas e oferecido uma gama de pacotes de serviços pré-pagos no ponto de compra. Mas os revendedores operam um regime de serviço com preço fixo, então você sempre saberá exatamente que trabalho será realizado e quanto vai custar. Além disso, há a garantia usual de 3 anos com quilometragem ilimitada, que pode ser estendida por 1 ou 2 anos a um custo extra. Os proprietários do Cayman também recebem pacote de recuperação de avarias, garantia de pintura de 3 anos e garantia anti-corrosão de 12 anos. Se a Porsche tivesse lançado o Cayman com 4 cilindros desde o início, ninguém teria nada além de elogios para este carro. Se você pode comprar um, há muito pouco para não gostar neste coupé esportivo líder de classe. Como está, no entanto, há o perigo de que este modelo seja para sempre lembrado como o que tem um motor reduzido. Então é importante aqui que deixemos as coisas claras. A potência é mais importante que a contagem de cilindros, e este 718 Cayman aprimorado é muito mais rápido que seus antecessores. Além disso, tentamos mostrar neste filme por que um formato de 4 planos se adapta melhor a este carro em termos de seu desenvolvimento responsável, sua posição no mercado e até mesmo seu contexto histórico. Há um preço a pagar por isso, e assim como outros admiradores do Cayman, sentimos falta neste carro da série 982, o uivo sonoro em aceleração total que caracterizava as versões anteriores. Em equilíbrio, argumentaríamos que os ganhos obtidos aqui compensam esse sacrifício, mas não significa que este Cayman de 718 é perfeito. Existem recursos de equipamento que faltam no total padrão que você nunca deveria ter que pagar a mais em um carro esportivo tão caro, especialmente um que às vezes pode custar significativamente mais do que alternativas diretas neste setor, uma vez que você levou tudo em consideração. Se você pode pagar o prêmio deste Porsche, que era um modelo com teto fixo, e está comprando neste segmento de carros esportivos, achamos que você vai querer absolutamente um Cayman 718. É o melhor carro do seu tipo que o dinheiro pode comprar.